Se eu lhe falar assim, talento não serve pra nada, pelo menos não sozinho, o que é que você vai achar disso? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que talento é capaz de abrir portas pra você, mas o que vai lhe manter dentro daquela sala é a sua disciplina. Bom, é lógico que falar que talento não serve para nada é um exagero nesse caso. Se o objetivo é fazer com que esse talento seja algo reconhecido pela sociedade, se esse é o seu objetivo, entenda que a disciplina ela é uma aliada para que a gente faça com que esse nosso talento, essa nossa habilidade, ela alcance novos lugares, ela alce novos voos. Uma pessoa que possui o talento ou possui as habilidades, como queiram chamar, e não tem o comprometimento, a responsabilidade de transformar isso em algo a mais do que simplesmente, puramente, entre aspas, só talento, aí realmente fica difícil a gente conseguir visualizar uma serventia para isso. Se uma pessoa tem disciplina, mas não tem talento, ela possivelmente pode, devido a esse comprometimento com algo que, mesmo que ela não nasceu com aptidões ou habilidades necessárias, com o comprometimento com a disciplina, existe uma chance dela desenvolver essas habilidades. É muito comum a gente encontrar pessoas bem-sucedidas em algum ramo, são reconhecidas por alguma coisa, delas terem um discurso de que nunca se acharam pessoas criativas ou que realmente tenham se destacado diante de outras pessoas em termos de criatividade, inovação, mas que sempre foram muito comprometidas e tiveram disciplina. E foi esse um dos motivos que as levaram a tal sucesso e a serem reconhecidas por, eventualmente, algo que seja tido como criativo pela sociedade. Que existe sim a questão de uma paixão por aquela atividade, mas sem dúvida nenhuma a disciplina, o comprometimento é algo que não está de fora dessa equação. É algo que está ali. A sociedade, ela nos vende essa ilusão de que você tem que nascer com um dom nato. Algo que vem ali de berço. É uma narrativa muito mais romântica, é uma narrativa que vende muito mais fácil dizer que você nasceu com um talento para algo. Qualquer tipo de habilidade, ela pode ser desenvolvida durante a vida. É lógico que existem fatores que podem facilitar desde o seu nascimento com que você seja mais inclinado ou apto a desenvolver determinada habilidade ou que a sociedade lê como dom. Mas não existe nada no mundo, gente, que não seja possível da gente desenvolver, da gente aprender. Precisa, sim, acho que minimamente de duas coisas, um interesse genuíno naquilo, uma paixão e disciplina, comprometimento com aquilo. Eu gosto de dar o exemplo aqui de desenhar. Eu sou formado em arquitetura e nos anos iniciais do curso de arquitetura é muito comum as pessoas que entram no curso ter um receio porque não desenham, não sabem desenhar. E aí, a gente sempre, desde o começo, é encorajado por todos os professores das disciplinas de desenho, de todos os períodos iniciais ali do curso, de que a prática do desenho é uma habilidade adquirida. Se você é capaz de aprender português, matemática, ciência, história, enfim, por que não algo como desenho? Assim como desenho, outros talentos que existem, obviamente, pessoas que já nascem com uma certa inclinação para isso e que o próprio ambiente, desde criança, favorecem esse tipo de prática, mas assim como outros talentos, é sim possível de ser desenvolvido, aprendido, aplicado, se tiver, como eu disse, pelo menos essas duas coisas. É um interesse e prática, disciplina. E aí é muito bonito eu ficar falando aqui, você tem que ter disciplina, você tem que ter disciplina, mas se a gente pega o conceito, a ação da disciplina, o que é isso? O que é ter disciplina no meu ponto de vista? Acho que, primeiro, ter um objetivo específico naquilo que você está fazendo. Não apenas praticar por praticar. Qual é o meu objetivo? É ler um livro. Então, ler implica me colocar totalmente à disposição daquela história e me deixar fazer parte dela. E para isso requer um esforço, requer certa disciplina para desenvolver essa habilidade. Se eu não tiver a capacidade de entrar naquela história, naquele momento, entrar naquele contexto, eu vou estar apenas praticando a leitura por praticar. Eu preciso realmente ter um objetivo claro de, no caso de ler um livro, fazer parte daquele momento. Eu acho que precisa ter um processo, número 2, né, de autoavaliação constante. Por exemplo, nesse exemplo de leitura, né, do hábito da leitura. O que é que eu posso analisar que no meu entorno está me atrapalhando? É notificação de algum dispositivo como o celular? É que no momento que eu estou lendo, eu
sinto sono. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Contornar os problemas que são possíveis de ser contornados, solucionar os problemas que são possíveis de ser solucionados. E no caso daqueles que eu realmente não consigo nem contornar, nem solucionar, buscar uma alternativa. O terceiro ponto é bem legal porque é algo que vem muito da superação de limites, ou seja, de você reconhecer os seus próprios limites e tentar, na medida do possível, superar eles. Por exemplo, quando a gente está realizando um treino de musculação, a gente sempre tenta buscar, na execução dos exercícios, sempre tenta buscar a falha, no caso de um treino de hipertrofia, por exemplo. Porque é exatamente nesse limite onde a gente vai estressar o máximo possível o nosso músculo para que no processo de recuperação ele desenvolva a hipertrofia. Treino após treino é o meu ponto de referência que eu vou tentar superar, dia após dia, treino após treino. Voltando com o exemplo da leitura, por exemplo. Se eu tenho uma capacidade de ler de forma bastante concentrada 10 páginas por dia, por que eu não tento ir aumentando esse volume de páginas dia após dia? Ou se não quiser pegar por páginas, por tempo. Se eu consigo passar 1 hora lendo de forma bastante concentrada e após isso eu já começo a ficar um pouco mais sonolento, a perder um pouco mais da concentração, por que eu não tento estender um pouco mais esse esforço de prestar atenção naquilo que eu estou fazendo, entende? E o quarto ponto seria concentração total naquilo. Até se liga um pouco com o que eu falei no exemplo inicial, né, de ter um objetivo e focar naquilo, mas aqui é especificamente ter concentração naquilo que você está fazendo. E se a gente faz um esforço para isso também. Então, existe sim algo que é das pessoas conseguirem ou não se concentrar, mas também, será que a gente está fazendo um esforço para isso? Será que a gente está fazendo um ambiente favorável para que isso aconteça ou não? Por exemplo, deixar o celular perto da gente é pedir para se desconcentrar. Então, em momentos que pedem que a gente tenha um pouco mais de responsabilidade, disciplina ou foco naquilo, deixa o celular em outro cômodo ou até desliga ele, para que você foque naquilo que você tem que fazer. Esse negócio de, eu não vou nem tentar fazer isso porque eu não tenho talento, eu não nasci com o talento para isso. Isso, na verdade, nos impede muitas vezes da gente conseguir acessar o nosso próprio potencial. Veja que triste é você passar uma vida inteira sem ter descoberto o seu potencial para as coisas. Ou seja, aquilo que você tem, que você é capaz de fazer, mas que você nunca chegou lá por nem ter tentado. Justamente por ter acreditado em algum momento de que não era possível porque você não nasceu com aquela habilidade já de forma expressa. Espero que aquele talento que você acredita que precisaria ter nascido com ele, que você consiga desenvolver ele através da disciplina, claro, diante das suas possibilidades, da sua realidade. Muito obrigado por ter assistido e ouvido a esse episódio e até a próxima. Tchau, tchau.